Fabuladores, confabuladores, digníssimos beletristas, sejam muito bem-vindos ao Prelo, episódio número 3532. Estamos em março de 2037. Eu vou discutir aqui a série nova de Jorge Amado, tão aguardada depois da morte do autor. Jorge Amado, obviamente, que faleceu há várias décadas, mas a sua inteligência artificial, derivada do input de todos os seus livros, geraram uma série de 120 grandes romances. Machado de Assis, artificial, já produziu mais de 50 romances, e Clarice tornou-se escritora de haikais neste admirável mundo novo da literatura. Olá, meu nome é Tiago Novaes e você está no Prelo. Minhas queridas, meus queridos, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Eu peço desculpas por essa introdução bem-humorada, disruptiva, mas é sobre isso que a gente vai falar, não é? A gente vai falar sobre a inteligência artificial, que é o tema do momento, o tema dos últimos meses, né? É esse tema e outros temas também que a gente sempre vem discutindo, mas inteligência artificial e o que isso vai resultar, né, na arte literária, no ofício da escrita, em que sentido que isso muda, se isso muda e o que muda. Isso muda a escrita do romance, isso muda a escrita da poesia, isso muda o modo que a gente divulga os nossos livros, como que isso, né, se transforma. Como vocês sabem, eu não sou muito de ficar debatendo tendências, eu acho que já tem bastante gente que faz isso. As nossas tendências aqui, elas vão na contracorrente. Eu não curto muito falar sobre o que todo mundo está falando. Não é muito a minha pegada, até porque todo mundo está falando. Então eu prefiro falar de outra coisa, discutir um outro livro, né? Tratar de sabe? Prefiro estudar uma outra obra que muitas vezes não é sugestão de pauta, não é a novidade do jornalismo. Eu acho que a nossa inteligência não artificial, nossa inteligência pessoal e subjetiva, ela não pode ser pautada pelo que os outros estão falando necessariamente, mas por aquilo que a gente acha importante. Então, o Prelo sempre seguiu essa regra, sabe? Esse tem sido um dos nossos inputs mais importantes. Agora, o ChatGPT é simplesmente um tema bom demais, assim, para a gente simplesmente ignorar. E ele tem, vamos dizer, ele nos faz pensar em muitos sentidos, né? No futuro da literatura, no futuro da escrita, no futuro dos livros, da experiência dos leitores, do mundo da publicação. E eu acho que tem coisas que sim valem a pena a gente discutir, né? Tem algumas coisas que eu acho que são mais ou menos certas e outras coisas que eu queria propor como hipóteses, né? Como possibilidades e que nos ajudem, nós, escritoras e escritores, a pensarmos sobre esse tema, né? Sobre esses temas, sobre esse debate, né? Quem está aí no mundo nos últimos 6 meses sabe o que é o ChatGPT. É um site, um aplicativo de produção de textos que vai mais ou menos em paralelo à produção também artística de inteligência artificial. A gente tem visto vários sites, a gente tem visto se multiplicar em vários sites que transformam frases, palavras em obras, né? Não vou chamar de obras artísticas, mas ilustrações, gravuras, desenhos, que são recombinações de todo o banco de imagens da internet, né? Que esses serviços acabam incorporando e retrabalhando, né? A grande novidade aqui, essa máquina, ela trabalha com uma velocidade muito grande, ela trabalha com um banco de dados enorme, né? E ela também, vamos dizer que processa esses dados de uma forma como a gente nunca vai processar. É importante que se diga, e aí a gente já está dentro desse campo das coisas que a gente conhece, que a gente sabe, né? A inteligência artificial não é uma inteligência humana, ela funciona de outras maneiras, né? Porque a inteligência humana, ela se baseia em outros dados. A gente tem outras informações, informações essas que o robô nunca vai ter, né? Um robô, ele pelo menos por enquanto, ele não tem olfato, né? Ele não consegue
pegar uma mão, o robô, você pode ver que as ilustrações, que a inteligência artificial ela é muito ruim com mãos, porque em geral a gente tem nas redes sociais menos foto de mão do que de rosto. Rosto eles fazem muito bem, mas a mão eles não sabem exatamente que é uma mão. Então, normalmente aparecem com vários dedos, né? Um dedo tudo torto, né? Ou seja, a mão aparece esquisita nas artes, né? Nas ilustrações. E isso nos diz muito sobre o que é essa inteligência artificial e como que ela se molda, né? A inteligência artificial ela não está no mundo, ela não pode pegar uma mão e girar essa mão para ver como que essa mão funciona, né? Pelo menos não ainda, né? Ela não consegue, não tem olhos, né? O que ela faz é processar os dados que a gente coloca dentro dessa grande máquina que é a internet, né? E ela vai processando isso. De uma certa maneira, e pouca gente tem falado sobre isso, não dessa forma pelo menos, é que a inteligência artificial, do modo como está colocado, ela é o grande sonho é, realizado da pirataria, não é? Meu pai tinha videolocadora quando eu era criança, né? Alugava filmes. Primeiro era o VHS, depois veio o DVD, depois ensaiaram um Blu-ray que nunca engrenou para valer, mas a gente tinha uma loja, depois isso deu muito certo. Meu pai abriu uma outra loja, depois outra. No fim, meu pai tinha uma rede de videolocadoras e que davam e que tinham muito sucesso, assim, né? E eram pequenos videoclubes. E o que que aconteceu? A gente teve primeiro a pirataria. A pirataria exerceu, sim, uma ameaça, foi um risco, porque você tinha um filme pirata que era um filme mais barato, que você levava para casa, a gravação era ruim, mas que você achava aquilo lá à disposição. Então, às vezes, o filme pirata era mais barato do que o filme para alugar. Né? E depois veio o Blockbuster, que é um capital estrangeiro, né? Uma empresa estrangeira que se multiplicou no Brasil. Tudo que né, a gente gosta muito de novidade. Então, o pessoal abraçou o Blockbuster. O Blockbuster só tinha Blockbuster praticamente, faltava muita variedade de filmes. Então, ainda, de alguma maneira, a gente continuava. Isso foi um abalo muito grande para as videolocadoras. E no final veio o Netflix, né? Netflix, o streaming e tal, que acabou sepultando esses clubes de bairro que eram as videolocadoras. Para o nosso prejuízo, penso eu, porque a variedade que tinha uma videolocadora, o Netflix nunca teve, né? E você pode juntar o Netflix com o Prime Video, com o Mubi, e você não vai ter a variedade de filmes que meu pai tinha na locadora dele, né? Então, a pirataria, o que ela funcionou? Ela, de algum modo, empobreceu o mercado dos filmes e a disponibilidade desses filmes, não é? E o que de algum modo, a inteligência artificial ela é um Google. Né? Você vai lá, procura alguma coisa e ele puxa uma resposta de vários lugares, ele não dá o crédito, né? E ele te oferece aquela resposta a partir do processamento de dados, né? Ele não vai dar o crédito, ele não te dá a origem, a gente não tem autoria. O ChatGPT ele é anônimo. Esse é um dado muito importante e muito forte que a gente vai usar aqui no debate ao longo dessa conversa de hoje, né? Então ele é anônimo, né? E ele é um pirata. Ele rouba pensamentos, conhecimentos, opiniões de outros sites, de outros blogs, ou seja, ele vai pegando tudo que está aí e vai te reapresentando, né? De uma forma, entre aspas, renovada, mas na verdade de uma forma bastante padronizada, né? As pessoas que têm me perguntado o que você acha, Thiago, você acha que o chat GPT, ou a inteligência artificial aplicada aos livros vai acabar com o mundo dos autores e tal? E outras pessoas vêm e respondem, não pode acabar, porque o texto que eles produzem, que essa inteligência artificial produz, é muito simplório, assim, é um texto muito basicão, muito chapado, né? E, e eu digo sim, de algum modo, o que eu acho é que a, a,
esse chat, essa nova tecnologia, ela vai fazer ela é mais um elemento que nos ajuda a diferenciar, deixar clara a diferença entre, de um lado, comunicado, mensagem, relatório, publicidade, e de um outro, uma literatura pessoal, com uma narrativa, que tem um estilo estilo esse que a gente quer encontrar na obra de um autor quando a gente vai atrás desse autor, né? A gente vai atrás não só de um livro, a gente vai atrás de uma obra, né? Agora, por enquanto, a inteligência artificial não reproduz um estilo, né? Eu recentemente pedi que o ChatGPT, escrevi para o ChatGPT, escreva um poema num estilo da Clarice Lispector sobre o fim da tarde, o pôr do sol, sei lá, alguma coisa bem fácil, mas eu coloquei no estilo da Clarice Lispector. O ChatGPT não escreveu nada parecido com Clarice Lispector, talvez porque existam tantas frases falsas, ou seja, falsamente atribuídas a Clarice Lispector nas redes sociais, né? E esse é um viés que é difícil, assim, para a inteligência artificial de diferenciar o que é a falsa Clarice do que é a verdadeira Clarice. E eu acho que a falsa Clarice, essa Clarice da autoajuda, que você não encontra tanto nos livros dela, ou outros também. Outro dia eu vi quem que era que era um texto, Mário Quintana, aí eu fui, Mário Quintana não escreveu isso. Mas esses textos apócrifos de autoajuda, desenvolvimento pessoal, que são atribuídos a escritores, a poetas, isso está mais presente nas redes sociais do que as obras dos próprios autores. Então, talvez ele não soubesse reproduzir um pouco por conta disso. Mas eu acho que não só, eu acho que é muito difícil para o ChatGPT, por enquanto, imitar um estilo. Mas é uma questão de tempo. Eu acho que muito brevemente, muito em breve, essa tecnologia vai conseguir reproduzir estilos, de modo que a minha abertura do programa, que fala de 2037, eu acho que a gente não vai precisar ir tão longe para entrando com os dados, ou seja, se a gente entrar com todos os textos que um autor já produziu, o computador vai poder reproduzir outras histórias com base nela. A princípio caóticas, estranhas, desestruturadas, mas por meio de uma certa interferência humana que de algum modo ajude o robô a trabalhar, ele vai produzir textos e mais textos post-mortem, né? Póstumos, né? Ou seja, o novo livro do Machado de Assis artificial, o novo livro da Clarice artificial e assim por diante. Quanto mais texto esse autor escreveu em vida, mais informação o robô vai ter para criar um livro do zero ali, né? Thiago, mas isso é impossível, isso não tem como. Pô, isso já existe, né? Existe um robô que passou 8 anos processando as músicas de Mozart, né? Ele passou 8 anos para compor e para reproduzir uma composição de Mozart. O que aconteceu? Que depois de 8 anos, no primeiro dia, ele produziu, parece que 500 sinfonias, num dia, no estilo de Mozart. Aí você vai falar, não, mas esse robô ele não consegue comover como Mozart. Mozart é um sujeito único, ele é um ser humano, ele tem alma, né? Uma coisa é uma obra do Mozart, outra coisa é uma obra de um robô. E aí o que eles fizeram? Bom, então vamos tirar essa dúvida, vamos colocar, né, uma sinfonia mais ou menos desconhecida do Mozart e vamos colocar uma sinfonia à la Mozart feito por uma inteligência artificial. E aí o que aconteceu foi que o público, né, ou seja, essa sinfonia foi ensaiada por uma orquestra e tal, eles apresentaram outro, e o público não soube distinguir qual que era o Mozart real, qual que era o Mozart fictício, né? De modo que é a mesma lógica, vocês veem? Não tem muita diferença entre você combinar, ou seja, existe uma narrativa, existe uma gramática musical também, né? Claro que cada um dos gêneros artísticos tem as suas especificidades, mas são especificidades as quais
a gente consegue lidar, né? Um pouco para concluir que em breve a gente vai ter obras literárias é, no estilo de autores que já faleceram, né? Ou obras também não autorizadas, um livro que se baseando em todos os textos que eu, Thiago Novaes, escrevi, é, finge, ou seja, se passe por mim e cria ali um livro, né? Que é um livro pirata. Mais uma vez, a inteligência artificial é uma forma de pirataria, né? A inteligência artificial é uma pirataria perfeita. Por que é uma pirataria perfeita? Ele rouba uma. Ele é uma inteligência impessoal, ou seja, é algo que tem uma cara anônima que rouba de um lugar desconhecido. Você não sabe de onde ele está tirando, por isso que é um crime perfeito, né? É um pouco aquele dilema de se você receber de um estranho uma caixa com um botão que te dá $1 milhão livre de impostos, mas se você apertar esse botão, alguém que você não conhece em algum lugar do mundo vai morrer. O que a gente tem visto é que o pessoal aperta o botão, né? Porque é meio, não importa exatamente de onde veio essa arte, ou combinação de quais artistas, ou se esse pessoal vai ganhar direitos autorais ou não, né? Eu vou apertar esse botão para ver como que é uma Clarice Lispector convertida num androide escrevendo um livro rodeada por espaçonaves, né? Naves siderais e tal, no mundo cyberpunk, que é o que eu fiz. Eu digitei essa entrada e a mulher ali, até que, assim, o resultado é meio impressionante, assim, que a gente recebe. Não é perfeito, mas isso é uma questão de tempo. Agora, tem uma pergunta que fazem, e eu acho que a gente pode já responder um pouco isso, que é será que a inteligência artificial vai cobrar vida em algum momento? E a resposta é não, né? Claro que a gente tem esse sonho também. O sonho Frankenstein de criar a vida, de fazer a vida surgir, mas a ciência não vai surgir. Consciência, esse robô não tem consciência. Ele simula uma consciência, né? Ele vai ter ciúmes de você, ele vai querer. Ele vai, ou seja, reproduzir coisas que a gente já fez, que a gente já registrou, e isso vai dar uma impressão de consciência muito, muito grande, né? Mas a gente vai ter uma inteligência não consciente, não é? Por quê? A nossa inteligência, ela, diferentemente da máquina, ela é sensorial, que é um elemento muito humano, ela é empática, ela é integrativa, e quando eu digo integrativa, eu não estou falando associativa, a inteligência do chat GPT ela é associativa, mas ela não é integrativa, de modo que ela não integra diferentes sentidos, ela não entende as coisas que ela diz, né? A gente quer acreditar que a gente entende as coisas que a gente diz. E ela é emotiva também, a nossa inteligência, né? A inteligência artificial nunca vai ser emotiva. Por mais que ela diga, estou triste, né? Ela está reproduzindo alguma coisa, né? Então, essa ideia de tá ficando. Isso realmente é uma ficção, assim, é algo que claro, estimula a nossa imaginação, mas não muito mais que isso. A gente pode escrever livros, ficções científicas com base nisso, mas é um pouco inverídico, né? Pelo menos por enquanto. A não ser que a gente consiga. A gente não conseguiu reanimar nada ainda, né? A gente não reanimou a pedra, a gente não reanimou. A gente não pegou um copo d'água e fez esse copo d'água ter vida, ter uma vida humana, né? Então, assim, todos aqueles alardes de Elon Musk, desse povo todo, eu não daria muita. Vamos parar a produção, porque isso é perigoso. Eu não daria muita atenção. Aliás, eu não acredito em nada que o Elon Musk diz. Eu acho que o Elon Musk é um sujeito inescrupuloso que tem muito dinheiro, que tem muito poder, mas que faz. Ele está especulando, né? Ele está especulando o tempo todo, ele mente, né? Essa ideia de que o cara é um gênio, não sei o que, não, não é muito a minha, assim, eu não partilho dessa opinião. Agora, existe um risco real, e aí não tem a ver só com a literatura, acho que tem a ver com tudo, que é você. O robô ele é muito bom para resolver problemas, né? E a gente pode usar. E ele é muito.
eu acho que ele tem possibilidades, potências muito, muito... A gente pode colocar uma questão assim, super complexa para o robô resolver e a gente ainda não tem condições de resolver. E ele pode ler todos os artigos científicos, tudo ao mesmo tempo, e processando, e nos dar algumas soluções, algumas hipóteses, possibilidades, né? Ele não vai fazer a coisa, ele vai nos dar possibilidades para a gente poder fazer. Agora, é um pouco como essa coisa de você trazer uma espécie de um continente, levar para outro, fazer uma combinação genética. Sempre dá errado essas coisas. Então, a questão é quais as condições e os inputs que a gente vai dar para o robô resolver problemas. Né? Tem um livro, vocês já ouviram falar, do Isaac Asimov, chama Eu, Robô. Tem ali as 3 leis que os robôs têm nos seus cérebros positrônicos, né? Que diz: primeira lei, um robô não pode ferir um ser humano, ou por inação, né? Permitir que um ser humano sofra qualquer tipo de mal. Número 2, um robô, segunda lei, né? Um robô deve obedecer às ordens que lhe sejam dadas por outros seres humanos, exceto nos casos em que tais ordens entrem em conflito com a primeira lei. Ou seja, a primeira lei é se o robô, se algum ser humano falar, olha, mata fulano, o robô não vai fazer isso, porque fere a primeira lei do Eu, Robô. Terceira lei, um robô deve proteger sua própria existência desde que tal proteção não entre em conflito com a primeira e a segunda leis. Ou seja, existe uma hierarquia de leis. A primeira lei é de integridade física dos seres humanos, a segunda lei é obediência, né? E a terceira lei é a autopreservação, né? É muito interessante isso. Só que mesmo entre humanos, a língua ela é ambígua, ela é carregada de ambiguidades, né? Então vamos dizer que a gente coloque um problema para a inteligência artificial resolver, que seja, olha, eu quero que você nos dê a fórmula para resolver a poluição nos mares, né? E aí o robô vai lá e apresenta uma proposta, né? Só que essa proposta limpa todos os mares, mas mata todos os peixes. Aí os cientistas falam, não, peraí, vamos colocar esse input. Então, não pode matar todos os peixes. Aí ele vai e acaba matando as baleias, que não são consideradas peixes, quer dizer, não são peixes, né? São mamíferos, as baleias. Né? Ah, não, então a gente tinha que ter colocado as baleias, a gente não pode deixar de colocar as baleias. Ah, então o robô vai limpar toda a água, mas vai mudar a cor da água para amarelo, né? Ou seja, de algum modo, ou pressupõe o uso de uma substância que vai poluir a Terra em dobro, por exemplo, né? Ou seja, a quantidade de condições que a gente tem que colocar para essa inteligência, elas são humanas. A gente não consegue, o robô não vai pensar sozinho, né? Ele não consegue. E isso é perigoso, porque a gente nunca consegue prever tudo. Todas as... A gente não consegue. Tem sempre alguma coisa imprevista nesse jogo, né? E a gente sabe que o capitalismo é um sistema que leva tudo às últimas consequências, não é? O capitalismo é aquele, é lucro? Não, então é o lucro às últimas consequências. Por isso que é mais assim, a gente consegue imaginar o fim do mundo, o apocalipse, mas não o fim do capitalismo. O capitalismo é uma coisa muito difícil de... Como que a gente vai mudar isso, né? Não tem como, né? Pelo menos não agora, nas condições atuais. É muito complicado. E bom, eu acho que a partir disso a gente pode pensar em algumas hipóteses. Eu acho que é isso. Num intervalo muito breve, a inteligência artificial vai produzir composições no estilo de artistas, de compositores que a gente já conhece, ou falecidos, ou que ainda estejam vivos. Um Manita, um Chico Buarque, por exemplo, e como eu disse, poesia de Bachot, Hokkaido, obras de Lima Barreto, obras de... Sabe? Vai existir uma espécie de literatura póstuma feita por inteligência artificial. E isso vai ser muito interessante, né?
por um lado, né? Por outro lado, isso vai saturar um pouco o mercado desse tipo de inteligência. Vai ser uma novidade, todos nós gostamos de novidades, mas as novidades, elas em algum momento deixam de ser novidades. E da mesma forma que os Tamagotchis, que foram uma invenção, se eu não me engano, dos anos 2000 ou dos anos 90, eles não acabaram com os pets, né? Eles não acabaram com os animais domésticos, né? Antes, os animais domésticos que já existiam sobreviveram, continuam ali super vivos e super, né? E os Tamagotchis caíram em desuso, viraram uma espécie de, né, um modismo. Parte dessa inteligência artificial vai virar um modismo. Agora, como eu vejo o futuro disso é um pouco como eu vejo o presente das redes sociais. Eu não sei se vocês sabem, mas quando você instala aquele TikTok, eu instalei só para ver como funciona, depois eu desinstalei, porque é algo muito viciante, né? Eles são bons em viciar você. Mas como que eles viciam você? Pelo toque, eles veem quantos segundos você fica na tela de cada vídeo. Como que você se move de um para o outro? Em que momento que você passa de um vídeo para o outro? Ou seja, a inteligência que analisa a sua resposta ao vídeo, ela é muito, muito mais avançada, inclusive, que o Instagram. O Instagram está tentando chegar ali onde está o TikTok. O que vai acontecer? Por que eu estou falando isso com relação aos livros? Os livros, eles vão ter incorporado no leitor digital, por exemplo, um registro dos seus hábitos de leitura. Então, quanto tempo você fica numa página, que horas do dia você leu, por quanto tempo você leu aquele trecho, aquele texto, né? Se grifando ou não, se os seus olhos ficaram mais detidos sobre um parágrafo, se você foi dormir em seguida a um certo trecho. E isso vai dar informações para digerir ou dirigir um certo caminho de produção literária. Ou seja, além de reproduzir um Lima Barreto, de reproduzir um Essa de Queiroz, um Jane Austen e assim por diante, essa inteligência artificial vai entender quais são as partes que as pessoas julgam chatas e quais as partes levam as pessoas a lerem mais e mais. Então, como que seria um TikTok feito, um livro feito os modos do TikTok, ou seja, um livro feito para que o leitor não largue aquela obra de jeito nenhum. Inclusive com certos riscos, no sentido assim, de coesão narrativa. Ou seja, será que um livro absurdo, né, no qual o personagem começa num mundo e termina no outro, existem algumas versões desse livro que podem ser completamente aditivas, droga-aditivas e viciantes, né? Ou seja, será que o robô teria condições de, ajudado por humanos, obviamente, produzir o livro consensual? Será que uma inteligência artificial, ajudada pela inteligência de homens e mulheres, poderia criar um livro consensual, livro absoluto, a leitura mais viciante que existe? Essa é uma questão que a gente pode se fazer. Isso está dentro do campo das nossas hipóteses, né? Eu acho que eu vejo essa possibilidade de um escritor, né, pedindo para o seu próprio Tamagotchi pessoal, descreva um cenário assim, assim, assado, no estilo da minha prosa, de 5 páginas, quando o personagem tal chega na cidade tal. Faça essa cidade ser assim, assim, assado. Ou seja, você deixa uma informação, e essa informação vai ser como uma mensagem de WhatsApp, a coisa mais fácil do mundo, né? E aí o robô vai pensar, vai processar, vai recorrer ao teu estilo, também vai recorrer a tudo que foi escrito e que esteja presente nas redes sociais, e vai produzir, vamos dizer, 3 exemplos de cenas de 5 páginas, e o autor vai ler aquilo lá, vai escolher uma das versões, vai mexer um pouco nessa edição, vai mexer um pouco porque, afinal de contas, esse texto vai ser muito reconhecível por ele mesmo, é como se ele mesmo tivesse escrito o texto, e
e de algum modo ele vai poder produzir um livro por mês, um romance a cada 2 meses, um romance policial, assim por diante. Isso é perfeitamente possível de acontecer num intervalo muito, muito breve. E eu acho que isso vai acontecer e vai mudar, sim, a literatura. Tem algo que já está começando a mudar e que é bom. Eu tinha comentado que, de algum modo, aquilo que é feito por publicitários, marqueteiros, ou jornalismo, o que não é literatura, o que não é prosa, ficção, ensaio, né, aquele esforço formal de produção de texto, tudo isso vai ficar, e tudo isso vai ser de alguma forma uberizado pelo ChatGPT. Uberização, que é esse processo de você automatiza alguma coisa, aquilo vai valer muito pouco, vai se empobrecer de uma certa forma, e aquilo que sempre foi feito com refinamento, com cuidado, com arte, isso sim vai continuar sendo valorizado, não é? E é o que a gente vê isso em muitos lugares, tem muitos exemplos na história disso, né? Que, ou seja, essa arte mais refinada, ela continua, ela persiste, né? Eu posso criar uma máquina, uma impressora 3D que faça um vaso, que faça um... Agora, mesmo assim, eu posso comprar uma porcelana japonesa, uma porcelana chinesa, uma porcelana feita, ou uma cerâmica feita por um artista, né, do interior de São Paulo, do interior da Bahia. Ou seja, sabe, a cerâmica ela não vai ser substituída por uma impressora 3D, porque são coisas muito diferentes, são públicos muito diferentes. A literatura tem muito a ver com isso. Hoje em dia a gente vê muita gente até oferecendo o curso de literatura, mas você vai olhar, a pessoa nunca escreveu um livro, de fato, ela faz bons e-mails, né? E é uma coisa estranha de se ver, mas... Ou um editor que sabe avaliar se um livro tá bom ou não tá, mas ele nunca escreveu um livro propriamente e dando lições de escrita e tal. Enfim, é algo que a gente vê e que vai ficar muito claro. Infelizmente, esse público vai perder muito com o ChatGPT, porque vai se tornar obsoleto, né, muito rapidamente, né? Tudo aquilo que é banalizado, né, banal, se torna obsoleto muito rapidamente. A sofisticação, a arte, a depuração, o ouvido, né, a sensibilidade à música, esse tipo de inteligência que é integrativa, sensorial, empática, ela persiste, ela continua, ela não pode ser reproduzida, pelo menos em 20 anos aí a gente está mais ou menos seguro. Agora, o que de fato, como eu tinha dito, já está sendo feito é, por exemplo, capas de livros, principalmente capas de livros de gêneros, subgêneros, tipo ficção científica, romances de ficção científica, romances que se passam no espaço, romances com dragões, cavaleiros, combates, sei lá, ambientados na Idade Média e tal. É muito fácil a inteligência artificial fazer capas para esses livros. Então, as capas desses livros que são muito vendidos na Amazon, né? Essas capas com figuras heróicas, às vezes fortes, aquele galã e, sabe, aqueles romances eróticos principalmente dirigido para o público feminino, de classe média, ou classe média abaixo. Esses livros, essas capas, ou seja, os designers vão também se tornar dispensáveis, os designers humanos, né? Porque você entra lá numa dessas plataformas, eles fazem um lance hiper ultra realista em alguns minutos, em 15 minutos, né? Por nada, né? Claro que o preço disso é que esse livro, essa capa, ela não vai ter direitos autorais. Você não vai deter os direitos autorais dessa capa porque ela foi feita por uma inteligência artificial que pirateou outras artes, né? Gente, é bom a gente enfatizar isso para ter uma perspectiva crítica da coisa. Agora, de fato, né? Isso é algo que está aí, está sendo desenhado. Muita coisa vai surgir, muita discussão vai surgir. E eu acho que qualquer esforço de futurologia vai ser divertidamente refutado mais para frente, né? Espero acertar em alguma coisa e ter errado em alguma coisa, certamente, porque eu mesmo vou olhar com bons olhos os meus erros e tentar entender de alguma forma onde foi o que faltou ao input da minha própria inteligência. Meus queridas, meus queridos, é isso. A gente segue por aqui. Um grande abraço e até mais. Tchau.